A necessidade do novo nascimento. Martinho Lutero. Sermão pregado pelo reformador Martinho Lutero para o Domingo da Santíssima Trindade de 11 de junho de 1536. Havia um homem dos fariseus que se chamava Nicodemos, um principal entre os judeus. Este veio a Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode por acaso entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes do que eu te disse, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e se ouve o seu som, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre de Israel e não sabe disso. Em verdade te digo que aquilo sabemos falamos, e aquilo que temos visto testificamos, mas vós não recebeis o nosso testemunho. Se eu vos tenho dito coisas terrenas e não acreditastes, como acreditareis se eu vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente do deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer, não se perda, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não se perda, mas tenha vida eterna. João 3:1-16. Como alcançar a salvação? A pergunta principal da humanidade. Hoje ainda não lhes foi explicado o Evangelho. Escreve o evangelista São João que certo fariseu de nome Nicodemos veio ao Senhor de noite e teve com ele uma conversa. E Cristo, de sua parte, lhe pregou um sermão para aquele homem piedoso que realmente ele não sabia que fazer com ele. Quanto mais o ouvia, menos o entendia. Sobre essa história se prega todo ano. Mas como hoje o momento novamente é propício, falaremos mais uma vez sobre ela. Desde que o mundo existe, os sábios que existem nele se perguntam: de que modo se pode alcançar a justiça e a bem-aventurança? Essa questão se discute desde quando há homens na Terra, e continuará sendo discutida até que o mundo chegue a seu fim. Ainda nos nossos dias atuais pode-se ver com quanto ardor debatemos esse assunto. Todos creem estar em condições de emitir um juízo, porém, com seu juízo, revelam sua ignorância. Esta mesma questão, como nos informa o Evangelho para o dia de hoje, Cristo a tratou com um homem que, falando nos términos da lei judaica, era uma pessoa corretíssima e muito instruída. Aquele homem quer discutir sobre aquilo que devemos fazer e como devemos viver para sermos salvos, e espera que Cristo lhe dê uma resposta. Porque tu, ele diz, és mestre vindo de Deus, pois os sinais que tu fazes vão além da capacidade de qualquer ser humano. Nós os fariseus ensinamos, no campo do espiritual, a lei de Moisés. Opinas tu que há algo melhor que possa nos recomendar? Surge assim na discussão entre ambos a pergunta sobre as obras, ou seja, a vida perfeita, a pergunta que inquieta os homens de todas as gerações. 1. O que tenta alcançar a salvação pelos caminhos das obras, não alcançará. Já os antigos romanos meditavam com muita seriedade sobre qual era o caminho reto a seguir, acerca de como, por exemplo, se devia lidar corretamente com a casa e a família. Seus interesses se dirigiam diante de toda a exata determinação do que exige a justiça. Mas com isso se meteram em um problema que não tem solução, como eles mesmos tiveram que admitir: excesso de justiça, excesso de injustiça. Por qual motivo? Porque a justiça no sentido estrito da palavra está fora de nosso alcance. Por isso que se tem que buscar o caminho do meio e adaptar-se às circunstâncias. Nesse sentido também se costuma dizer: acertou como os atiradores quando acertam o alvo, quer dizer, não graças à sua pontaria, senão graças a um impacto fortuito. Pois um bom atirador e até um eventual ganhador é também aquele que chegou mais próximo do alvo. Assim o reconhecem até os juristas. Tem que se dar por satisfeitos se com seu governo e administração da coisa pública conseguem que ninguém inflija a outro injustiças muito grosseiras, ainda quando seja impossível acertar e aplicar rigidamente a justiça em sua forma pura. Porém, quando chega ao poder um desses desorientados, só causa alvoroço, distúrbios e dissensões. Assim toda a autoridade secular tem que se ater ao que é possível. Não obstante, a razão gostaria de elevar a salvação ou uma ordem política perfeita pela via da injustiça. Porém tal coisa é impossível. Que fazer então? Quase se diria que acontece como com aquele que queria subir uma alta montanha e por não poder fazer, exclamou: pois bem,
ficarei aqui. No entanto, Cristo nos diz: se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Ali no Sermão do Monte o Senhor explica qual o verdadeiro cumprimento da lei, e o que significa acertar o alvo. Não se irar, nem mesmo no recôndito do coração, não cobiçar nem mesmo em pensamentos a mulher ou os bens do nosso próximo. Ali se coloca diante dos nossos olhos a justiça mais perfeita. E, apesar de tudo, os homens acreditam poder alcançá-la mediante o cumprimento da lei. Não queremos nem pretendemos, dizem, acertar exatamente o alvo, se o conseguem com certa aproximação, se têm por desculpados. Nós, porém, atentamos para o que nos ensina Cristo. Ninguém pode ver o reino de Deus ao menos que tenha acertando o alvo. E no Apocalipse lemos: neste tabernáculo não entrará nenhum imundo. Que devemos fazer, pois? Também exclamaremos: temos que ficar aqui embaixo, não podemos subir a montanha. Tampouco Nicodemos sabe outra coisa que esta: eu sou uma pessoa correta, vivo piedosamente conforme a lei e trânsito pelo caminho que conduz ao céu. E agora ele quer que esse mestre lhe expresse sua aprovação ou desaprovação, ainda que não gostaria de pensar nesta última opção, se não espera que o Senhor lhe responda: sim, Nicodemos, és perfeito, e ainda, já és bem-aventurado, e os demais entrariam no reino dos céus se fizessem como tu. Porém, ocorre justamente o contrário. Cristo bota a correr do reino dos céus. Por certo, és um homem bom. Porém, se não nasces de novo, tua justiça não te servirá de nada. O nascer de novo, esta é a justiça na qual insistimos tanto em nossa pregação. Ou seja, Cristo não tem a intenção de rechaçar a lei, antes quer que ela seja cumprida. Porém, diz, a forma como vós a cumprieis não tem validade. Cumprieis a lei só em vossa imaginação, mas não na realidade. Os 10 mandamentos são perfeitos, e quero que os cumpra. Quem quiser entrar no céu tem que cumpri-los. Porém, com o vosso conceito do direito e com a vossa justiça, não os estáis cumprindo. Não temos outra justiça melhor do que a que resultaria do meu cumprimento de tudo que se manda nas 2 tábuas da lei de Moisés. Então seríamos justos, porém só justos conforme a justiça dos fariseus, e não conforme a justiça exigida pela lei. 2. Só a regeneração nos torna participantes da salvação eterna. E-nos dito, pois, lhe é necessário nascer pela segunda vez. Para Nicodemos isso é chocante. Ele pensa em outras leis, além do ponto das leis mosaicas, tais como as que achamos no papado e no judaísmo farisaico. Espera que Cristo estabeleça artigos novos, leis novas, todo um código novo. Porém, nada disso. Cristo não diz uma palavra quanto a leis e estatutos novos, pois o que possuís em matéria de leis já é mais do que podeis cumprir. Eu, em troca, os prego assim: vós mesmos precisam chegar a ser outras pessoas. Eu não falo de fazer ou não fazer, senão de chegar a ser. Tu tens que chegar a ser outro homem, tens que nascer de novo. Isso será então a justiça que acerta o alvo, a justiça sem mancha nem ruga, a justiça que conseguirá entrar no céu. Para Nicodemos, ao ouvir Jesus falar dessa maneira, lhe vêm certas dúvidas. Essas são palavras novas para ele. Entrar eu pela segunda vez no ventre de minha mãe. Tolice. Porém a essas tolices Cristo acrescenta outras piores. Não te digo que tenhas de nascer de novo de pai e mãe humanos, senão da água e do Espírito Santo. Agora, Nicodemos fica totalmente confundido. Que homem e mulher são esses, água e Espírito? E como se ainda não fosse suficiente, Cristo lhe pergunta: tu és mestre de Israel e não sabes disso? O que soa como zombaria manifesta. E sem dúvida, Cristo tem que falar assim porque o assunto é totalmente novo para Nicodemos. Para explicá-lo, Cristo recorre a uma ilustração como se quisesse dizer a Nicodemos: queres que eu desenhe para que tu entendas? Digo-te, porém, se não podes captar com a razão, capta com a fé. Pois se não acreditaste quando te falei coisas terrenas, como crerás se eu te falasse das coisas espirituais? Nós falamos o que sabemos, e o que sabemos é a verdade e vós não acreditais. Pois bem, se alguém não quer crer, deixe-se. A nossa pregação, iniciada naquelas condições por Cristo, se apoia exclusivamente na fé. Só com a fé se pode compreender da regeneração pela água e pelo Espírito. O Espírito é o homem e a água a mulher. O que isso implica, não o podes medir com a tua razão. Daí o tema que pregamos seja artigo de boas obras ou de fé. E já os papistas aprenderam algo de nós ao dizer que com a fé e a graça começa a vida verdadeiramente cristã. Antes só se falava da missa privada e da invocação dos santos. Agora, em troca, dizem que a fé, efetivamente, salva. Porém não só a fé, senão a fé em cooperação com nossas obras. E essa cooperação, apoiam,
é imprescindível. E nós criticam duramente afirmando que proibimos as obras e induzimos os homens à preguiça. Todavia lhes falta bastante para serem tão piedosos e estarem tão próximos da verdade como Nicodemos. Nós nunca proibimos as boas obras, mas ainda, se dizemos algo a respeito das boas obras, nossa própria gente fica logo com raiva, o qual é um claro sinal de que realmente pregamos sobre esse tema. E apesar disso os papistas seguem blasfemando de nós. Eles ensinam: as boas obras têm que vir com a ajuda da fé. Vãs palavras que demonstram que esses mestres não têm noção do que é fé, boas obras, nascer do Espírito, nascer de Deus. É por isso que é necessário que estudemos com cuidado o nosso presente texto, João 3:5, e outros iguais. Aqui se fala de nascer de novo, não de fazer algo novo. Primeiro deves plantar uma árvore, e logo terás também os frutos. Segundo, seja boa ou má a árvore, serão também bons ou maus os frutos. O mesmo ocorre aqui. Nós chamamos um novo nascimento, quer dizer, uma nova maneira de ser, uma nova pessoa, não somente um novo vestido ou novas obras. Quando eu era monge, minha vestimenta era distinta e também minhas obras eram: às 7 horas para as orações, a missa, o crisma, o celibato. Todas essas eram outras obras, muito dessemelhantes de minhas obras anteriores. Porém a simples mudança das obras não é o que vale, que mude a pessoa, que mudem os pensamentos e o ânimo. Esse é o novo nascimento. Portanto não se pode sobrepor às obras a fé, em que uma criança contribui para que seja concebida e venha à luz. Isso é obra dos pais. A criança não faz nada para que suas perninhas e todos os seus membros cresçam. Não é parte ativa nesse processo de crescimento, senão parte meramente passiva. Qual foi, nesse sentido, a nossa contribuição? Onde estão as obras cooperantes? Queria saber então de onde vem essa insistência de que se deve agregar também obras, e logo obras próprias nossas. É verdade, a mãe leva a criatura em suas entranhas e lhe dá o calor materno. No entanto, não é obra dela que essa criatura se origine. De igual maneira quem pregamos e batizamos somos nós. No entanto, a palavra e o batismo não são nossos. Somente pomos à disposição nossa boca e nossas mãos. Na realidade a palavra e o batismo são de Deus. No entanto somos chamados colaboradores de Deus. 1 Coríntios 3:9. É, por certo, uma colaboração bastante modesta a nossa. Não que contribuamos com a obra ou a palavra. O único com que contribuo ao batizar e pregar é com a voz, os dedos, a boca. Assim, na geração de uma criança, o pai e a mãe só contribuem com a carne e o sangue como fatores seus. A criatura concebida não contribui absolutamente em nada, senão que se deixa criar por Deus todos os seus membros, e a mãe a leva em seu seio. Há alguma razão então para que eu retire a honra de Deus e diga que eu mesmo me gerei e que minha própria atuação contribuiu para que eu nascesse? Isso não significaria um agravo a Deus? Por acaso não somos chamados seus filhos, obras de suas mãos? Se é verdade que as obras colaboram na regeneração, vejo-me obrigado também a achar que eu colaborei com Deus, e isso é uma blasfêmia contra Ele. Mas se é verdade que eu sou nascido de novo, como diz Cristo, não tenho que colaborar com nada, senão que tenho que permanecer quieto e passivo para aquele que é meu Pai e Criador me faça nascer de novo como filho seu. Nesse sentido o apóstolo Paulo declara que nós somos uma nova criação, criados em Cristo para boas obras. Como se vê, Paulo não se esquece das boas obras, mas as menciona não porque tenham contribuído em algo, não porque sejam elas que produzem a nova criação, mas para que andássemos nelas. Se é certo que minhas próprias obras contribuem para que eu seja uma nova criação, bem posso me gloriar de ser meu próprio Deus, porque o criar é obra exclusiva de Deus. Se eu colaboro, então Deus não é meu único Deus, senão que eu também o sou. Por outro lado, se Ele é único, não o posso ser eu também, como se afirma muito claramente no Salmo. Ele nos fez e não nós a nós mesmos. Somos seu povo e ovelhas de seu pasto. E não obstante, certa gente incorre em tremenda tolice de sustentar que a fé cria homens novos, mas com a ajuda das obras. Mas precisa de toda a lógica dizer que eu me crio a mim mesmo e sou Deus junto com Deus, de modo que Ele me tem a seu lado como um Deus adjunto. Assim como eu não me formei a mim mesmo no corpo de minha mãe, senão que foi Deus quem me formou, valendo-se dos meus membros e do calor de minha mãe. Assim tampouco na regeneração somos convencidos mediante nossas próprias forças e obras, senão unicamente pelas mãos e o Espírito de Deus. Em consequência, é ilícito acrescentar obras à fé. Do contrário, não é Deus só o que me cria, senão que eu sou simultaneamente com Ele meu próprio Criador. Ao fogo do inferno com um Criador que se cria a si mesmo. A Escritura me chama de uma nova criação de Deus e, não obstante, eu haveria de atribuir a nova criação a mim mesmo. Desse modo eu seria criação e Criador, obra e obrador em uma mesma pessoa. A toda a luz,
Esses são pensamentos diabólicos e ensinos de homens cegos. Devemos observar estritamente o que aqui nos ensina o evangelista São João. Também Paulo nos chama novas criaturas. Da mesma maneira, pois, como não contribuo para meu nascimento corporal e pela minha concepção, senão que sou parte meramente passiva e me faço gerar e criar, da mesma maneira tampouco as obras contribuem em nada para que o homem seja regenerado. Se não for assim, Deus já não será apenas Deus, senão que nós seremos Deus junto com ele, seremos nossos próprios progenitores. Mas quando a criatura já está gerada, e quando a criancinha já está formada no seio materno com todos seus membros, a mãe diz: sinto que o nenezinho faz as obras que em seu estado pode fazer. Porém, só um já criado dá esses sinais de sua existência, e só quando foi dado à luz move seus membros, e fica com vida, aprende a caminhar e a cantar. Mas se não tivesse sido criada previamente, agora não se moveria. 3. O regenerado se manifesta como crente mediante a prática de boas obras. Nossa pregação quanto à nova criação é, pois, uma vez que fomos regenerados, devemos andar em boas obras. Nesse sentido fazemos algo, pregamos. Aqueles, todavia, que são convertidos não fazem nada para chegar a sê-lo, já que somos criação e obra de Deus, criados para que andássemos em boas obras. Efésios 2:10. Essas palavras nos falam com inteira claridade. A semelhança com uma criatura humana é evidente. A criatura deve se separar do corpo materno, antes de estar completamente formada. Não contribui em nada para esse fato, porque Deus a beneficiou de membros. Para se mover, uma vez nascida deve caminhar, ficar de pé, comer, beber, trabalhar, mandar, pois para isso nasceu. Se não fizesse nada, seria um tronco ou uma pedra. Porém deve fazer algo, para isso foi criada. A isso se refere Cristo quando disse ao fariseu Nicodemos: todos vós quereis ser vossos próprios criadores. Possuíeis a lei de Moisés e esforçai-vos para cumpri-la. Porém não obtereis êxito, uma vez que ainda não nascestes de novo. Não possuíeis o Espírito Santo. Por conseguinte todas as vossas obras são obras do velho homem. Podeis, por exemplo, construir uma casa ou fabricar um sapato, porém tais obras não têm nada a ver com o céu. Não são obras que conferem justiça a quem as faz. Também os gentios são capazes de fazê-las. Ademais trazeis oferendas, circuncidais a vossos filhos, usais as vestiduras sagradas. Também isso está ao alcance de qualquer pagão. Por isso digo que são obras do homem velho, nascido uma só vez, a saber, do seio de sua mãe. Mas se quereis fazer obras que sejam de valor diante de Deus e que tragam proveito ao próximo, precisais nascer de novo. Vós por sua vez acreditam que o fazer obras que exteriormente parecem ser boas já está assegurada a vossa entrada no céu, ainda mesmo o coração não se achando no estado devido. Porém não façais as coisas ao contrário, não comeceis pelas obras. Também os papistas são da opinião de que se pode merecer o céu com suas obras que acompanham a graça. É um engano. As boas obras não podem ajudar de nenhuma forma, nem como obras que precedem a graça, nem como obras que lhe correm paralelas, nem tampouco como obras que seguem a graça, senão que tudo tem que proceder do Espírito Santo e da água. No lugar de pai e mãe vos darei água e o Espírito Santo. Fez a pregação de Cristo. Onde isso é assim, posso dizer: minhas próprias obras não me criaram, nem me geraram como nova criação, nem tampouco poderão fazê-lo, posto que fui criado e gerado da água e do Espírito. Também resulta agora fácil provar e julgar os espíritos fanáticos, pois o que nasceu, o que já foi feito e criado, não tem necessidade de ser feito e criado. Como podem dizer então que as obras subsequentes à graça me geram e me criam? Fazer boas obras é necessário, correto, porém não para chegar a ser por meio delas uma nova criação. Portanto há de se diferenciar entre fé e obras. Assim, aqui o Senhor nos ensina: as obras feitas antes da fé são condenadas como pecado. Em contrapartida, as obras feitas por quem já tem fé são obras preciosas e boas. Todavia, tampouco essas servem para nos converter em homens justos, senão para louvar e glorificar a nosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. E para causar alegria aos anjos. Pois quem por meio de boas obras e de uma pregação frutífera honra ao Pai, receberá também dele a recompensa correspondente. Se não andas em boas obras, tampouco nasceu ainda para elas. Efésios 2:10. Onde se ensina e se vive dessa maneira, a verdade aqui ensinada por Cristo permanece vigente em toda a pureza. Cristo diz que temos que nascer, Paulo reforça que temos que ser criados por Deus. Falando em termos de comparação com uma criatura, a criatura não se gera nem se faz nascer a si mesma, senão que depois de ser criada pode fazer obras. Analogamente, a árvore frutífera depois de plantada dá frutos. Não se diz: se não tiver peras na árvore, essa não é uma árvore, senão o inverso. Por isso cresce a pereira, para que dê peras.
para a glória e louvor de Deus o Criador, e para que nós as comamos. Assim, a obra de Deus é a que precede, e a nossa obra é a que segue. Igualmente, se não existisse ferreiro, não existiria machado, pois para que machado corte, previamente precisa ser fabricado. Só um perfeito idiota poderia dizer: faz-me um machado que colabore na sua fabricação, de maneira que mediante seu despedaçar e cortar se transforme em machado. Primeiro se fabrica o machado, e só então se pode empregá-lo nos trabalhos aos quais a ele se destinam. Sobre esse tema se discute de modo por demais obstinado desde os primórdios da humanidade. E esse é o nosso ensino no qual insistimos com toda energia, a fim de que conserve o lugar correspondente na igreja e para evitar que penetrem nela pessoas que atribuem um efeito também às obras precedentes ou concomitantes. Primeiro deve estar a criação, o nascimento. Logo pode seguir a obra. Nicodemos não pode compreender isso porque ele vive na crença equivocada de que obterá êxito para entrar no céu graças às suas obras precedentes. Cristo se opõe a ele com um sonoro não. O que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Todos aqueles que ensinam algo que contrário a esse artigo são falsos mestres. Nós, todavia, cremos e damos graças a Deus pelo fato de que ao fim foi trago à luz e posto ao conhecimento de todos qual é o verdadeiro caminho da vida. Faz com que eu seja regenerado sem a colaboração de nenhuma obra minha, mas apenas pela palavra e pela fé. Se tal é o caso, sou filho de Deus, tenho livre acesso à casa de meu Pai, e tudo quanto faço é bom e aceito diante de seus olhos. Se meu pé escorrega, ele me castiga. Se eu sou uma árvore boa, levo frutos bons. Se a árvore é tomada por vermes nocivos, o Pai os extermina. Se eu sou um bom machado, sirvo para cortar. Se no machado se produz uma falha, também esse mal poderá ser sanado pelo Pai. Por isso vós os fariseus estáis muito distantes do alvo com vossas obras precedentes, porque dessas resulta não mais que uma justiça válida diante dos olhos do mundo e para ela vale o que acabo de dizer quanto ao atirador. A justiça proveniente da fé acerta o alvo, aponta ao centro mesmo e penetra até a vida eterna, não por nossos próprios meios, senão em união com aquele que é o mediador, do qual se fala na parte final do Evangelho. João 13:14 e similares. Fomos criados por ele e somos recriados por ele. Por meio dele somos uma criação perfeita, apesar de ainda não estarmos livres de faltas e debilidades. Isso se chama falar de forma cristã sobre a regeneração, da qual os papistas, os turcos e os judeus não têm o menor conhecimento. Estou seguro, portanto, que no concílio um dos papistas rejeitarão esse artigo, já que a norma deles é julgar a obra de Deus segundo eles mesmos a entendem. Cristo, porém, sustenta invariavelmente: o que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É preciso, pois, deixar de lado os pensamentos próprios, a sabedoria própria, as opiniões próprias e ouvir somente a palavra por meio da qual é criado em ti um coração novo sem a tua contribuição, como novo ser no corpo da mãe. Este texto soluciona a questão que se vem debatendo no mundo inteiro sobre como é possível uma vida bem-aventurada e feliz. Não há outro meio que a justiça efetuada pela regeneração não atinja o alvo. Sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero, em alemão Martin Luther, Isleben, 10 de novembro de 1483. Isleben, 18 de fevereiro de 1546. Foi um sacerdote católico agostiniano e professor de teologia germânico que foi figura central da reforma protestante, que ficando contra os conceitos da Igreja Católica veementemente contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada, confrontou o vendedor de indulgências Johann Tetzel com suas 95 teses em 1517. Sua recusa em retirar seus escritos a pedido do Papa Leão X em 1520 e do Imperador Carlos V na Dieta de Worms em 1521 resultou em sua excomunhão pelo Papa e a condenação como um fora da lei pelo Imperador do Sacro Império Romano. Lutero ensinava que a salvação não se consegue apenas com boas ações, mas é um livre presente de Deus, recebida apenas pela graça, através da fé em Jesus como o único Redentor do pecador. Sua teologia desafiou a autoridade papal na Igreja Católica Romana, pois ele ensinava que a Bíblia é a única fonte de conhecimento divinamente revelada e opôs-se ao sacerdotalismo, por considerar todos os cristãos batizados como um sacerdócio santo. Aqueles que se identificavam com os ensinamentos de Lutero eram chamados luteranos. Sua tradução da Bíblia para o alemão, que não o latim, fez o livro mais acessível, causando um impacto gigantesco na igreja e na cultura alemã. Promoveu um desenvolvimento de uma versão padrão da língua alemã, adicionando vários princípios à arte de traduzir,
Influenciou a tradução para o inglês da Bíblia do rei James. Seus hinos influenciaram o desenvolvimento do ato de cantar em igrejas. Seu casamento com Catarina von Bora estabeleceu um modelo para a prática do casamento clerical, permitindo o matrimônio de padres protestantes. Em seus últimos anos, Lutero tornou-se algo antissemita, chegando a escrever que as casas judaicas deveriam ser destruídas, e suas sinagogas queimadas, dinheiro confiscado e liberdade cerceada. Essas afirmações fizeram de Lutero uma figura controversa entre muitos historiadores e estudiosos.